Tá gravando? Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa oficina. Muito obrigada por estarem aqui, primeiramente, né, nesse domingão. Espero que a gente possa compartilhar algumas coisas interessantes aqui a respeito de autobiografia dentro do teatro, né, o uso na cena. Essa oficina, ela está sendo realizada através da Lei Aldir Blanc, né, um edital que a gente conseguiu através da Secretaria Municipal de Cultura de Limeira. Então, estamos fazendo com o apoio dessa lei emergencial, muito necessária para os artistas, como todos sabem. E é isso, a gente vai começar agora, espero que vocês gostem, vamos compartilhar e fazer o máximo possível. Eu sou a Giovana Clara, eu sou atriz, me formei pelo Instituto de Artes da Unesp, aqui de São Paulo, atualmente curso História na USP, FEFELESH USP. Trabalho no teatro há muito tempo, o lugar, o segmento que eu quero, mas eu também trabalho com audiovisual, cinema, publicidade, e tive a honra de participar com o Zé dessa oficina que ele me convidou para a gente trabalhar muitos assuntos e que esbarram assim na gente, que nos pegam de uma forma muito interessante, e foi muito importante, está sendo muito bom esse encontro com ele, e passo a palavra para ele. Bom, sou o Zé, o Anderson, sou de Limeira, interior de São Paulo, estudo atuação cênica na Unirio. Estou ali na intersecção entre... É feio falar isso, não sei nem se intersecção, não sei nem se tem diferença, não sei nem se teatro e performance, para mim é tudo a mesma coisa, mas, enfim, no padrãozinho, no bonitinho, essa intersecção entre... E sou bolsista de iniciação científica da FAPERJ, que foi onde surgiu esse interesse, sobre estudar o autobiográfico, o documento na cena. Eu acho que, ao invés de continuar falando, eu vou deixar Então, quando você nasceu, ele falou assim para nós que tinha nascido no meio do campo do Palmeiras. E nós ficamos esperando, né? Conhecer você, tudo. É porque seu pai, filho, era palmeirense, por isso que ele falou. Era um sonho que ele tinha, porque defender o time dele, né? Limeira, 19 de maio de 2021. Pai, eu não sou jogador do Palmeiras. Alguma coisa aconteceu entre o seu plano sobre mim e o que eu realmente virei. Eu sou artista. Eu acho que eu sou artista. Ainda estou meio confuso em relação a isso. Mas acontece que eu percebo que todo esse sonho que o senhor tinha sobre mim, em ser o jogador do Palmeiras, era um sonho que o senhor queria para você. E o que me dá um pouco de raiva, um certo rancor da vida, das coisas, é que eu nunca vou poder te dar o sonho de ser jogador do Palmeiras, assim como o senhor me deu o sonho, ou melhor, a possibilidade de talvez ser artista. Isso me dá uma espécie de rancor, assim. Eu não sei nem se é bom sentir isso. Mas eu acho que em algum lugar é como movimentar todas essas coisas. Eu espero que aí onde o senhor esteja, seja possível sonhar. Porque se não for, não vale muito a pena continuar, né? Queria que o senhor, se pudesse, escrevesse um dia para mim. Do seu filho que virou saudade. Vocês estão conseguindo olhar, ver os slides? Sim? Sim, Zé. Sim. Bom, a oficina, a gente, quando eu estava comentando com a Gica, a gente comentou sobre o uso do arquivo pessoal na criação de um cênica. E aí a Sueli Roni, ela comenta sobre esse movimento, como ela chama de furor do arquivo. Esse movimento de usar o arquivo pessoal, que a arte contemporânea em si tem movimentado isso. Que é uma espécie de fantasma que está ali presente, como uma imagem, recordação. E aí eu vou passar uma pincelada em alguns exemplos de que usam o uso do arquivo, do documento pessoal, o arquivo pessoal. Uma das principais assim,
foi quando eu conheci mesmo esse movimento, foi conversas com meu pai, da Janaína Leite. A Janaína Leite é uma pesquisadora da USP, que está agora, já terminou o doutorado dela, e ela investiga, ela segue esse caminho da pesquisa do arquivo. E aí o espetáculo Conversa com meu pai é basicamente quando o momento em que o pai dela opera uma das cordas vocais e ela perde um pouco da capacidade de ouvir, ela começa a usar o aparelho e a comunicação entre os dois é por bilhetes. E aí o espetáculo se baseia nisso, uma conversa. Inclusive é nesse momento em que a situação dos dois melhoram, assim, de comunicação. Só que o mais engraçado é que esse documento pessoal, uma forma de documentar desde a cirurgia até a morte do pai dela, ele não é aberto durante o espetáculo. O espetáculo inteiro é uma espécie de caixa de Pandora, em que a caixa ela não é aberta. Você sabe o que tem ali dentro, você sabe o que há ali dentro, mas ela não é revelada. É um documento que fica ali durante o processo do espetáculo. E aí tem um espetáculo que assim, é muito... Para mim, eu assisti ali na Darcy Ribeiro, é Quando Quebra Queima, que é o da coletiva Ocupação. Eu não sei se agora vocês estão vendo aqui a minha pasta ou não. Tá só uma imagem, Zé. Ah, tá só a imagem, tá? Vou interromper aqui para começar aqui. Vou mostrar para vocês um pequeno teaser do Quando Quebra Queima. Melhor do que... Peraí, não, vou compartilhar errado. Meu nome é Beatriz Cabelo. Meu nome é Letícia Karen de Oliveira. Eu tinha 15 anos, agora eu tenho 18 anos. Eu tenho 19 anos. Da coletiva Ocupação. Meu nome é Ariane Aparecida Ventura Facneto. Eu tenho 16 anos. A gente é um encontro de vários corpos loucos. Sabotar as velhas estruturas! É muito estranho nomear a coletiva, porque na verdade ela é um encontro. Cada escola era um mundo paralelo que a gente estava construindo. São várias individualidades que, quando juntas, criam uma outra coisa. Se eu ficar por 2 horas conversando com você sobre o que foi as ocupações, o que nós fazíamos, como nós nos organizávamos, e que faltava sempre comida e a gente só comia macarrão, beleza, vai ser legal? Vai ser legal, mas não é a mesma coisa do que transformar isso em energia. A gente consegue colocar a pessoa na situação, ao invés de ficar narrando o que foi aquilo. A coletiva revive as ocupações, sabe? A gente... É como se a gente refizesse o trajeto que a gente fez há um tempo atrás, né? É uma continuidade do movimento, né? Então, continuar no espaço ocupando, só que de outra maneira, né? Que agora a gente ocupa o Teatro Oficina, a gente ocupa Paraty, né? Então, a gente continua ocupando os espaços e mostrando o que foi o movimento e trazendo essa potência de tudo que a gente viveu. Mas digamos que o material bruto do que a gente trabalha é a gente. É o nosso corpo, a nossa existência como documento, como resistência nesse espaço. E vários alunos estarem ocupando a escola e não deixando direção entrar, e tocando o movimento por si só, e tá na rua, e tá gritando o que acredita, é o corpo significando no espaço, sabe? E acho que é a atmosfera mais concreta disso, porque às vezes a gente fala, o corpo significando no espaço, fica muito abstrato, muito acadêmico, mas não, a gente concretiza toda essa porra. Trecho da desmontagem cênica deles. Aí também é uma ideia de como o corpo também é um arquivo, que acho que vou comentar um pouco mais para frente, que a gente tem essa ideia do documento do arquivo enquanto matéria, enquanto isso é uma carta do meu pai, isso é um documento, mas pô, o quanto de corpo também é um arquivo, sabe? Bom, peraí, não tá indo pro lado. E aí tem também na performance o uso do arquivo, que a Sophie Calle, especialmente, ela tem essa pegada. E essa performance, eu não sei francês, então... mas a tradução é Cuide de Você, em que ela recebeu um e-mail do ex-namorado dela fazendo término.
E aí ela vai convidar 100 mulheres para responder esses e-mails, 100 mulheres das mais diversas profissões. E aí cada mulher vai ter uma resposta de acordo com a profissão dela. A professora de francês vai corrigir os erros de francês da carta, do e-mail. A psicanalista vai ver, olha, eu acho que talvez esse é um complexo que ele tem aqui, talvez, enfim. E aí, como esse documento em si, ele vai criando um artifício de comunicação e de poesia também a partir disso. E aí, o Stalking Gray é um artista, assim, era um artista, né? Porque ele, enfim, continua sendo, né? Ele se foi já, mas ele trabalha muito nessa pegada do documental. E aí eu queria mostrar um trecho, que é um espetáculo sobre a mãe dele. A mãe dele, enfim, vou mostrar, do que acho que eu esqueci de compartilhar. Não, estou compartilhado já. My name is Spalding Gray. Spud Gray. And this piece is dedicated to my parents. My mother, Margaret Elizabeth Horton Gray, Bet Gray, and my father, Rockwell Gray Sr., Rock Gray. When I was interviewing my grandmother Gray on my tape recorder, she suggested that I get in touch with Alice Mason. January 31st, 1977. Dear Spud, I called Molly Toby, who lives at the curve in Rumstick Road, which leads to Rumstick Point Road. She is 85 years old, and she remembers Charlie Joe Smith, who was a real old-timer, telling her this. I also remember my father telling me the same tale with variations. In the old times, the Indians Wampanoag tribe owned Rumstick Point, which the English settlers very much wanted. The Indians would not sell it to them, but one day the English settlers met them at this curve in the road and brought along with them a barrel of rum. The Indians stuck a stick into the rum and then tasted it, and it tasted good. So they sold Rumstick Point to the English settlers for a barrel of rum, hence the word rumstick. The English landed at... Vou passar um pouquinho mais para frente, que é o momento em que o arquivo, o documento é usado assim bem explicitamente. It was a mental illness. Now she was just sick mentally, and there was no way of our knowing why the reason for it. But how did she get that way? That's I was wondering about. Oh. Was it something that always was in her past? Or? Well, that has been a big question. Yeah. I felt along the very first of it that she got too involved in her religion. In the Christian Science. The Christian Science that upset her mentally. And she didn't have anyone in the family to go along with her immediate family. So she was alone. Yeah. Essa é a avó dele comentando sobre a filha que cometeu suicídio, que é a mãe dele. E aí... Bom. E aí tem o... Eu não sei se as pessoas da Unirio conhecem o espetáculo Tripas, do Kozovski, do Ricardo Kozovski, do Pedro. A atuação do Ricardo. O Ricardo, ele teve uma falência de órgão, não sei se falência é a palavra, mas ele teve um problema no estômago e eles vão para... o Pedro, que é o dramaturgo e diretor, ele comenta que para esse... Depois da cura, é preciso fazer um espetáculo sobre isso. E eles precisavam também se reconciliar com as raízes, e aí eles decidem ir para Jerusalém. Só que no meio dessa passagem, eles ficam presos num lugar entre Jerusalém e aí eles são confundidos, pai e filho, com um casal homossexual.
E aí isso impossibilita a continuação da viagem, tem várias questões. E nesse espetáculo, um arquivo que é usado é a carta que o Pedro escreve para o pai dele, que é comentando que ele queria beijar o pai como uma forma de curar-se, de entender-se, e o espetáculo acaba com esse beijo feroz entre pai e filho. Eu contei spoiler, desculpa, mas é muito bom, assim, é um monólogo e de repente o Pedro entra em cena e há um beijo entre os dois. E a Lola Arias, que ela tem trabalhado bastante com... Agora a gente entra um pouco sobre o documentário, mas por que falar sobre o documentário em relação a isso? Porque eu percebo que entre esse guarda-chuva do arquivo tem muito do teatro documentário, do filme documentário, e a Lola Arias tem um filme que particularmente eu curto muito, que eu acho muito... que é Teatro de Guerra, em que ela chama ex-combatentes para reproduzir a guerra. Só que aí vocês vão dar uma olhada, vão ver como é essa reprodução, esse material. Nombre. Marcelo Ramón Vallejo. Edad. 53 años. Rango. Soldado. Rol de combate. Apuntador de mortero pesado 120. Profesión actual. Pintura, hago trabajo de pintura, jardín y deporte. Hago mucho deporte. Name. Jim Bush. Age. 54. Rank. Private. Current profession. Police officer. I was scared of dentists on the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. So all my friends are turning green. Will the magician's assistant in the dream? My commando daggers for 42. They come and start. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your right-hand man. I love you when you're singing that song. I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. O corpo se torna um utensílio, um dispositivo, um arquivo para tentar dar conta de lembrar sobre essa guerra nas Malvinas, mas na verdade com um teatro, assim, que não tem nada de... E aí não tem como, quando a gente fala desses movimentos autobiográficos, teatro do real, não tem como não citar a Bibi Telas, que é uma diretora argentina. Tive contato com ela há 6 meses atrás, fiz uma oficina com ela, não sei nem como fui parar lá, não sei falar espanhol, gente, foi Micasa Sucassa, Shakira, aí ela não é Argentina, não é Colômbia, desculpa. E aí ela é curadora, ela é artista, e ela estava muito focada no teatro, e ela conta que teve um momento auge da vida dela, assim, que ela chegou, ela falou assim, não vou conseguir fazer um espetáculo igual a esse, eu preciso mudar, e aí ela cria o biodrama. Começa com um espetáculo entre mãe e tia. Ela coloca a mãe e a tia dela em cena para contar histórias. E aí ela chama o fenômeno desse biodrama de um umbral mínimo de ficção, que são as histórias. Ela fala que o núcleo familiar é muito teatral, as histórias se repetem, mas não se repetem como eu conto a minha história, fulano conta a história dele, se repetem num núcleo diferente, de transformação, e cada um tem sua versão da história. E aí eu coloquei aqui Las Personas, que é o biodrama que ela fez, que ela fez no Teatro São Martim, que é tipo como se fosse o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, assim, um centro histórico, importante para o teatro, e ela ganhou um edital
E ao invés de contratar atores, ela contratou todos os profissionais que estavam lá, que não eram atores. Ela contratou todo mundo, que ela fez um teste, na verdade, ela foi fazendo testes, e ela foi contratando, ela queria fazer um espetáculo com não atores, onde o foco seria o bilheteiro, a pessoa que acende essa luz, o cenógrafo, e ela faz um espetáculo sobre isso. Eu não consegui o link, eu assisti, é muito maneiro. E aí junta uma história, junta a memória, o arquivo, a pessoa contando, olha, eu passo 5 horas no ônibus, eu sou de outra cidade, eu tenho que todo fim de semana voltar aí, voltar. E o que o mais curioso é essa questão do umbral mínimo de ficção, que é esse ponto onde as verdades cruzam e você não sabe o que é. E aí, a CIATO, uma companhia de São Paulo, ela fez um espetáculo, ela fez uma série de espetáculos, 7 espetáculos, que é o projeto Ficção, onde cada um fez uma história autobiográfica. E aí, uma que me pega muito é do Thiago Amaral. Eu era um coelho. Onde eu estava na cadeia alimentar? Onde eu estava na linha evolutiva? Eu tinha que ser um coelho fofo para o meu pai. É assim que as pessoas nos veem, como um animal fofo, né? E a gente é fofo sim. A gente é fofo pra caralho. Mas isso não nos faz pensar que nós somos melhores que ninguém. Os koalas, por exemplo. Os koalas são assim. E ninguém fala nada. Que fofo, né? O Dilson sugeriu que tirássemos ele de uma cartola. Mas eu achei que pudesse reforçar uma imagem pejorativa para nós coelhos. Você não corresponde ao meu projeto de filho. Você não corresponde ao meu projeto de filho. Ele repetiu isso. Ele disse: eu esperava ter netos, eu esperava ter uma família grande. Você está sendo egoísta. Você não está pensando na minha alegria. Ele bateu na mesa e falou, sem deboche, sem risadinha de deboche. A vida é tão curta. Aí ele bateu na mesa e falou assim: isso daí não é você. Essas palavras não são suas. Você está reproduzindo. Você está atuando. Merda! Merda, pai! Deu merda aqui! Deu merda aqui! Aqui o espetáculo de coelho mostra suas habilidades de guerreiro. Aqui no chão tem um chroma key dele. Vocês vão ver depois, eu já vou falar sobre isso. E eu consegui ir a dança dos famosos. E o Thiago Amaral, ele conta no espetáculo, no projeto dele de ficção, enfim, tá em cena ele, o pai e um coelho. E ele conta o projeto de contar pro pai dele que ele era homossexual, associando com o projeto de reprodução da vida sexual de um coelho. E aí E no final há uma cena que o pai dele pergunta assim: o teatro pode fazer tudo? Aí eles falam, pode. Então a gente vai, um vai matar o outro. Aí é uma cena que eles dão um tiro no outro e no final o Thiago Amaral fala pro pai: se eu não posso ser o projeto de filho que você imaginou, pelo menos a gente pode fazer um projeto de peça juntos, né? E aí, esse lugar de comunicação do arquivo do coelho, da vida. Tem uma frase da Eleonora Fabião, que na verdade ela cita o Thompson, que ela fala: quando a arte entra na vida, a questão motivadora, muito mais do que o que é arte, talvez seja o que é vida. Talvez a questão, a gente sempre fica perguntando se isso é arte ou não é, talvez seja mais interessante perguntar o que é vida. E aí tem um projeto que não dá dando para não falar, que é a da Grada Quilomba. Eu vou colocar depois. Today, I expose what has been kept quiet as a secret. I expose racism without regret, pity, shame, or guilt.
I once had this conversation with a childhood friend about black people. And I told her how it is being black here, and that it is not easy for me always to be the only black person. She listened attentively while I was speaking, and then she said, well, but for me you are not black. I don't think that you are black. And she said that in a way as if she was doing me a favor. I even forget that you're black. Du bist nicht wirklich schwarz. I don't think that you're black. Du bist aber nur halb schwarz. Im Sommer bin ich genauso dunkel wie du. Well, for me, you're not black. I would say we are talking about negation. This infernal circle. When people like me, they say that I'm not black. When they dislike me, they say that it is not because I'm black. Either way, I am trapped in their racisms. E aí, a Gra também ela tem uma formação em psicologia, e aí, em Memórias de Plantação, na verdade, tem um livro que ela fala sobre as questões do racismo, desde a culpa, da vergonha. Ela titula pontos de quando o racismo é reconhecido e como o processo, principalmente das pessoas brancas, que é a vergonha, a culpa, a negação, e quais processos. E assim, tem um documentário que eu queria comentar com vocês também, estou acabando, prometo, que é Santiago. Que eu acho que Santiago, ele entra algumas questões éticas do trabalho com o arquivo. Saí da casa da Gávea no início da minha juventude. Sem que eu percebesse, era a primeira grande mudança. O fim da infância e da adolescência, o início de outra coisa. Mais tarde, e aos poucos, a juventude foi ficando para trás. Tive vontade de voltar a casa e, por isso, retomei o filme. Em Santiago, o Moreira Salles volta à casa dele e ele principalmente refaz um caminho de visita a um antigo mordomo da família, o Santiago, que era um mordomo que falava várias línguas, tinha uma etiqueta, e ele vai gravar, ele vai fazer um documentário sobre o mordomo. E aí é uma forma também de como você lida com o que você quer fazer no seu trabalho autobiográfico, com os arquivos, a forma como você vai olhar, e uma questão ética também, porque ele foi gravando, e aí no Santiago você percebe que há momentos em que ele não é... Há momentos, quase todos os momentos, ele não é um cineasta, mas o patrão de Santiago. E aí ficava esse o Santiago falava algo que era interessante, ele dizia, não, mas aquilo é mais interessante, volta. E ele ficava cortando. Tanto é que Santiago foi o material bruto, que é quando você faz todas as gravações de um documentário, até fazer o recorte, ele demorou 8 anos para digerir isso, para conseguir fazer o recorte, e ele percebeu que a questão estava na forma como ele tratava o Santiago. E aí ele não podia ocultar isso, ele não podia fingir que estava tudo bem, tinha uma relação de dominação, de patrão. E aí o autobiográfico, ele sempre cruza com... Ele está nesse guarda-chuva do teatro documentário. Eu queria só um pedaço de uma entrevista com o Moreira Salles, comenta sobre os documentários, assim, que eu acho que é bacana. O documentário nunca é sobre alguma coisa, o documentário é sobre ele mesmo, em primeiro lugar sempre. Cada filme tem os seus desafios próprios e exige uma maneira própria de enfrentar o problema do filme. Você pode dividir documentaristas em várias categorias. Os que têm certeza, os que não têm certeza, os que hesitam, os que são, enfim,
os que sabem, os que não sabem. E você tem os documentaristas que têm um mapa e os que não têm mapa. Os que têm mapa saem com a câmera sabendo por onde tem que ir. Eles sabem o que filmar, eles sabem como filmar, eles sabem o que fazer. De certa maneira, o mundo não apresenta um mistério. O mundo, de certa maneira, confirma certezas que o documentarista já tem antes de começar o seu filme. Isso não vai crítica nenhuma nisso. Quer dizer, mas são documentaristas que se preparam muito antes de filmar. E são documentaristas que, portanto, tentam eliminar do processo de filmagem o acaso e a surpresa. Aí você tem os documentaristas sem mapa. Os caras que vão para o mundo com uma frase apenas. Eu vou acompanhar o Lula durante 40 dias. Não sei se vou conseguir, não sei se o Lula vai deixar, não sei se o filme vai ser sobre a impossibilidade de fazer esse filme. O que vier é lucro e o que vier eu tenho que tentar transformar em filme. É filmar como jazz. Você vai improvisando. Naturalidade, para mim, não é uma virtude. A naturalidade não me interessa. Em si, eu não acho que ela seja mais importante do que a artificialidade. Essa ideia de dizer, Entre Atos é um filme em que o Lula está à vontade, o Lula é o Lula, não é verdade. Ou a crítica que vem pelo outro lado, o João achou que tivesse filmado o Lula à vontade, mas é claro que ele está fazendo um teatro o tempo todo. Eu acho que as duas posições são equivocadas. O Lula faz teatro e o Lula não faz teatro. Tem alguns momentos no filme do Lula em que eu acho que ele não está levando em conta a presença da câmera. E tem outros momentos em que ele está levando a presença da câmera em conta e está fingindo que não está e está dizendo o que está dizendo porque sabe que está sendo filmado. Esses momentos são tão importantes e tão reveladores quanto os momentos espontâneos, digamos assim. Eu acho que a valorização da espontaneidade é uma tolice. Eu acho que tem muita relação com o teatro autobiográfico, com essa espécie de mapa ou não mapa, ou o que você vai achar, o que você quer encontrar, o que você quer fazer, ou não também, ou não quero fazer, não quero seguir isso. Peraí. E aí, só para acabar, tem uma relação entre o trauma e a performance, que a Diana Taylor, que é uma pesquisadora da Universidade de Nova York, ela comenta sobre o nunca pela primeira vez da performance, o nunca pela primeira vez do trauma, se há uma relação entre isso. Porque você percebe quando há algo para ser dito, há uma espécie... Eu quero fazer um teatro documentário, quero fazer um espetáculo autobiográfico, há uma espécie de desassossego. Há alguma coisa que aconteceu em você que você quer fazer isso. Então, ela comenta sobre uma questão de que o trauma, ele acontece uma vez. Só que o pós-trauma vai repetindo. E aí ela vai comparando com a performance. Assim, às vezes que a gente fala que o teatro é a única vez que isso aconteceu aqui. Mas sempre acontece, sempre acontece. E ela compara com uma visita que ela faz ao campo de concentração da ditadura Pinochet, em que o guia turístico foi um torturado da ditadura. E ele em momentos, a performance dele vai conforme o mapa que ele vai fazendo. Há momentos em que há uma impessoalidade, ele trata aqui os detentos, os torturados eram... E há um momento em que ele fala, aqui eu me deitei e aqui eu fui torturado. E como que funciona esse espaço entre o trauma e a performance? Peraí. Não, esse parte já foi. E aí, junto com a Diana Taylor... junto com essa onda de pesquisadores da performance, vai pensar a performance a partir de um viés estadunidense, na Universidade de Nova York, tem o André Lepec, que é um pesquisador da dança, performance, que ele fala sobre uma espécie de arquivo-corpo, corpo-arquivo. Uma ideia de... Ele fala que, na dança, os repertórios, o corpo, como o balé principalmente, que você vai ter repertório de anos, séculos, aquilo é uma espécie de corpo-arquivo. Que vai o corpo serve como arquivo da história daquele repertório que está passando de pessoa para pessoa para pessoa. E aí entra uma ideia de que aquilo que eu comentei lá no início, de que será que o corpo também é um arquivo de trauma, um arquivo de felicidade, um arquivo de afeto? E aí eu te fiz uma performance que foi na realidade no aniversário de morte do meu pai, que eu não sei se na verdade se existe esse corpo arquivo, que foi quando eu tinha medo de perder um marcador de páginas do meu pai. E aí eu tatuei ele.
E aí eu fico pensando, eu não sei direito, será que isso é uma forma de arquivar no corpo ou é uma forma de manter o corpo enquanto um arquivo vivo de um afeto? Bom, essa parte é chatinha, mas eu acho que é um parâmetro legal assim para a gente ver o que está acontecendo, assim, o que é esse espaço. E bom, a gente tinha pedido um objeto. Vocês conseguiram trazer? Sim? Zé, deixa eu só falar uma coisa. Só um comentário também de um outro exemplo, né, de peça que trabalha com a autobiografia. Não sei se vocês já viram Luiz Antônio Gabriela, da Cia Mungunzá de Teatro. O Luiz Antônio é um espetáculo, eu assisti em 2012, eu acho 2013, em Limeira, né, eles são uma companhia de teatro de São Paulo, e o Luiz Antônio Gabriela fala sobre a irmã travesti do diretor, né? Luiz Antônio antes da transição e Gabriela após a transição. E é muito interessante como a companhia vai dialogando com isso e existe o material, o arquivo em cena. Inclusive tem momentos, né, que ele vai falar a vida do diretor, só que também do ponto de vista dele em relação à irmã, os traumas que ele passou com a irmã e a vida da irmã, né? E daí tem muitos momentos que os atores começam a trazer os documentos, assim, certidão de nascimento, passaporte, foto, esse daqui é o boletim, sabe? Tipo, eles começam a trazer para a plateia, assim, várias documentações e também expõem vídeos do Nelson Baskerville, que é o diretor, expõe vídeos do diretor falando de como que ele gostaria que fosse aquela peça, o que ele entendia que era aquela peça. Enfim, é sensacional também esse espetáculo, assim como alguns outros que eu conheço que o Zé colocou aqui. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vale muito a pena também. Eu só queria trazer isso, que também é mais um exemplo de documento em cena e autobiografia, só que isso não apenas o diretor, né, Zé? Eu acho que até os atores, eu fiz algumas oficinas com eles, eles também trouxeram elementos deles e que acabaram tendo... É muito legal quando a gente trabalha com esses materiais, né, que a gente consegue fazer uma fusão entre ficção, não ficção, a minha história, a sua história, e como que eu consigo trazer isso para a cena. E eles fizeram isso nesse espetáculo. Era só esse mais um exemplo. Eu acho que também, eu percebo que no Luiz Antônio Gabriela, assim como no projeto Ficções do Thiago Amaral, tem uma espécie de conciliação, né? Quase pedido de desculpa. E é interessante entender o teatro, a performance, como esse espaço de... A gente não está conseguindo resolver, eu não estou conseguindo lidar com isso, e aí talvez nem lidar, ou nem superar, mas ocupar esse espaço vazio. E ele inclusive fala isso, né, o Nelson Baskerville, esse espetáculo é um pedido de desculpas, né, eu não soube lidar, né, porque, enfim, ele teve uma questão com a irmã, eles não se falaram mais, e a vida da Gabriela é incrível, e ele conhece por relatos das outras irmãs dele, né? Então, assim, nem ele necessariamente viveu. Então, olha que interessante como que essa história ela foi sendo passada até chegar nele, ele interpretá-la e passar para os atores e os atores. Então, assim, são muitas camadas, assim, que dá para trabalhar. E não sei se vocês quiserem fazer algum comentário, também não sei se você já conhece alguma coisa nessa linha, fiquem à vontade. Eu perdi a sua pergunta, Zé, perdão. Se quiser fazer algum comentário, conhece alguma coisa nessa linha, que, enfim, também é bacana para a gente trocando. A própria Unirio tem, né? Tem Arame Farpado que traz isso. O Arame Farpado, que não conhece, é um espetáculo de... São quantos atores? Felipe e a Rita talvez saibam falar melhor do que eu. Assisti uma vez só. Acho que são 4. Peraí, São 2, 4. 3, 4. São 4.
como que é essa chegada da universidade, são 4 atores negros contando como que é essa chegada. Eu lembro que eles estavam, o Arame Farpado estava com o espetáculo Êxodo também, que era como que é esse transporte até chegar na universidade, da Zona Leste, Oeste, como que é isso. Que tinha até um programa performativo que tinha uma atriz que saía durante o espetáculo, ela saía da casa dela e tinha que chegar no Sesc Copacabana. E ela ia documentando essa chegada. Eu não cheguei a assistir porque foi perto da pandemia. Eu não sei se... Desculpa, Rita, pode falar. Não, tudo bem. Eu ia falar que eu cheguei a ver mais as imagens, não cheguei a ver o espetáculo. E o quanto esse espetáculo foi fundamental para que ele foi estreado, acho que quando a gente estava entrando, não era, Zé? E aí eu não consegui ver, eu assisti o espetáculo quando ele estava no Graça Aranha, se eu não me engano. E aí tinha convidadas famosas, assim, do funk, e foi muito divertido. E o mais legal foi essa sensação de pertencimento, assim, sabe? Eu fiquei muito emocionada com o espetáculo porque falava muito sobre a realidade do estudante negro dentro da universidade, como é que todas as questões, assim. E aí eu percebi, inclusive assistindo esse espetáculo, que alguém que mora na periferia da cidade do Rio, ou na Baixada, essas pessoas têm muita relação e muita proximidade comigo, que estou aqui em São Gonçalo. Mas também me fez, pensar na realidade daqui de São Gonçalo. Porque, querendo ou não, a Baixada tem um movimento cultural muito positivo, muito grande, assim. Bastante coisa acontece em relação à cultura, coisa que São Gonçalo não tem. A gente abriu o primeiro teatro municipal esse ano. Eu acho que tem 3 teatros Desculpa, moto. Eu acho que tem 3 teatros na cidade inteira. 2 deles são escolas. O terceiro foi esse que abriu agora nesse ano. E esses 2 em escolas eram auditórios que transformaram em teatro. E aí é nesse lugar, a cidade, o primeiro edital que abriu. Mentira, também tem o Teatro Sesc São Gonçalo. Então a gente tem 4 teatros. O primeiro edital que abriu para a cultura foi por causa da Lei Aldir Blanc. E eu acredito que vai demorar muito para São Gonçalo ter algum apoio para a cultura. Porque a gente vem de, enfim, governos que não fortalecem a cultura da cidade, e isso prejudica muito o artista gonçalense, que precisa sair da cidade para poder ser artista. E fazer arte aqui é um parto, assim, gigante. E aí, como é que é isso dentro dessa realidade? O que o artista gonçalense tem a falar? Isso me moveu muito nesse lugar. Nossa, cara, é muito impressionante, assim, como a possibilidade, né, do teatro de reconhecimento, né, de partilha e reconhecimento das coisas, né, de identificação, reconhecimento, seja o que for, e de consciência, né, de você falar, nossa, realmente, né, tem outros, é uma rede, quando você se dá conta disso, é transformador dentro, no sentido, não é transformador, vai ter alguma mudança externa, não, mas dentro da gente move muita coisa, porque você se reconhece, né? É muito incrível. Trecho do Conversas com Meu Pai, a Janaína fala, ela fala que quando ela foi escrever o Conversas com Meu Pai, ela ficava tentando procurar coisas que coincidentemente batesse com os outros, como assim. Aí ela brinca ainda, todo mundo tem um pai, mesmo que não conheça, todo mundo tem um pai, mesmo que não cuide, todo mundo tem um pai. Aí ela falou assim, mas eu não quero falar do pai. E é interessante que mesmo quando não há essa via, assim, não tô falando diretamente sobre, olhando pro outro, falando assim, olha, Rita, aqui na periferia do Rio, a gente tem os mesmos problemas de São Gonçalo, mas a gente reconhece. E às vezes não precisa forçar essa barra de, olha, todo mundo tem um pai. Não, é no reconhecer das palavras.
E eu fico sempre pensando, eu acho que a marginalização do funk, enfim, tem muito uma questão, mas quanto o funk, a música, mas principalmente o funk, por ser marginalizado, ele traz uma questão autobiográfica, assim, de uma realidade que, tipo, e o quanto a academia, ou fora dela, ou até a arte, assim, sem ser acadêmica, ignora isso, assim, tipo, como que é essa imposição, por exemplo, MC Carol de Niterói, Tati Quebra Barraco, que é a realidade e como que se impõe enquanto mulher, enquanto cantora, enquanto funkeira, enquanto preta, periférica, a partir da música, enquanto isso também é autobiográfico, mas não é interessante estudar isso, falar sobre isso, não é interessante para academia, falar sobre isso, não é interessante para arte, falar. Aí quando acontece o espetáculo, como a Arame Farpada, aí que é bonita, eles percebem, olha, aí eles convidam aqui, eles foram convidados para ser CCBB e tal, mas por enquanto não é assim. Não vamos falar sobre o funk, vamos falar sobre o Moreira Salles, que eu acho que é mais interessante, que é todo curtinho, que não, enfim. É uma crítica geral, até para mim mesmo, que às vezes eu esqueço dessa ligação. A Janaína Leite, ela também tem aquele espetáculo Stabat Mater, né? Que ela faz com a mãe dela, né? Ela fez esse com o pai, daí tem o que ela faz com a mãe, e só para resumir aqui, a gente já vai entrar num outro momento da oficina, mas vale a pena também assistir. Ele é muito intenso e é a relação dela quanto mulher, quanto filha, quanto mãe, né? E chega um momento do espetáculo que ela convida a mãe dela a dirigir uma cena de um filme pornô da própria Janaína. Então ela contrata atores pornôs, ela faz o teste e tal, e a mãe dela que roteiriza. A mãe dela está assistindo, está dirigindo o filme pornô da Janaína Leite, assim, ao vivaço, assim, sabe? Então, assim, ela traz os questionamentos, e a mãe dela está em cena, a mãe dela tá ali, tá falando, né? Tá participativa. A mãe dela, acho que talvez nesse lugar do arquivo também, né? A própria mãe dela como um documento, né? A mãe dela é a própria relação também com a pornografia, com a maternidade, porque ela fez um casting com os atores pornô. E a produção do Stabat Mater é só feminina. E aí você vê de tudo, assim, você vê o ator pornô falando assim, olha, eu, por exemplo, tô aqui de boa, mas eu comeria todos vocês aqui, de boa. Comeria em menos de não sei quanto tempo, sabe? Tipo, em menos de uma hora eu já comeria todas, sabe? Tipo, você vê as coisas que acontecem da indústria pornográfica também. E aí tem uma questão também que é o documento em si, quando você pega o documento, pega uma certidão, pega o documento, quando a gente fala, eu fiquei muito pensando no nome da oficina depois que lançou, porque assim, o documento pessoal, aí meu amigo falou, mas é RG? É CPF? O que é o documento? O arquivo, o documento, enfim. Quando você mexe, quando você traz o arquivo, o documento, a coisa pessoal, a foto, a Janaína trabalha muito com a foto do pai dela, e de quando você produz o arquivo documento para o seu espetáculo, que é quando ela vai filmar esses atores pornô para usar no espetáculo. Então tem uma associação, quando eu pego o arquivo aqui de um lugar que ele não é cênico, e eu trago ele para um lugar cênico, performático, e quando eu produzo ele. E a Janaína, inclusive, hoje à noite tem um espetáculo dela que é o Coming, 101 Noites, que ela fica 101 noites como Kangirl, no maior site de porno de Kangirl, assim, e ela vai mostrar, Kangirl são os profissionais do sexo, seria, não sei se correlacionar, talvez uma prostituição virtual. E aí ela ficou 101 noites como uma espécie de Sherazade, tentando entender esse universo da pornografia, de ser mulher. É um espetáculo muito bom, assim, gente. Foi uma das experiências de Zoom, assim, que eu fiquei mais uau, assim. Eu acho que tá gratuito a colaboração, mas depois eu mando o link, assim. É muito bom. A Janaína, ela tem essa coisa do documental, assim. Feminino Abjeto, quando ela coloca, tipo... Tem dois femininos abjetos. Feminino Abjeto normal e a vórtice do masculino. Quando ela vai colocar 10 homens para falar sobre a questão da maternidade. 10 homens... como que é esse processo de se reconhecer, como processo de abjeção feminina, E ela é fantástica. Eu admiro ela, assim, de longe, assim. É muito boa. Bom, se vocês, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, não quero cortar ninguém.
Senão, a gente pode ir para a nossa segunda parte da oficina que a gente estava planejando, que é a questão dos objetos, que a gente solicitou no grupo. O objeto e a foto, né, Zé? E daí, você quer explicar como funciona? Quer que eu explique? Você pode? Pode explicar. A gente gostaria, a gente pediu que vocês trouxessem algum objeto, ele não tem especificidade nenhuma, né? E a gente vai dar o tempo aqui, eu estava pensando, Zé, a gente deixar 2 minutos, a gente vai dar o tempo de 2 minutos para vocês falarem sobre esse objeto, para vocês descreverem esse objeto. E são 2 minutos mesmo, assim, então só acaba quando der 2 minutos. Então, fiquem à vontade para falarem o que vocês tiverem para falar. E se vocês estiverem prontos, a gente pode começar. Eu posso marcar o tempo aqui. É como se, por exemplo, esse é um objeto. Tá aqui. Eu descrevo, falo o que eu quiser sobre ele. A única regra é 2 minutos. Parou, não pode parar. É 2 minutos falando do objeto. Tipo assim, não tem mais nada. Não, tem que falar do objeto. Vai achar alguma, tem que continuar esses 2 minutos. Alguém quer começar? Eu posso, porque eu tô com o meu aqui à pronta mão. Tô só um pouco nervosa com esse negócio de 2 minutos, mas vamos lá. Era para ser 3, tá? A gente diminuiu um pouquinho por causa do horário da oficina, por causa do tempo. Então, eu vou iniciar e 3, 2, 1, começa. Tá. O meu objeto é uma foto. É a foto minha com a minha avó, quando eu era um neném. Não sei se dá pra ver, mas de pertinho. Essa não é a foto original, essa é a digitalização e a impressão em papel fotográfico que eu fiz quando eu fiz 15 anos, que foi uma maneira de... Porque, tipo, não deu pra poder tirar a foto do álbum de fotos, de verdade. E aí, na época, a gente tinha uma impressora funcionando maravilhosamente bem. E aí, o que eu tinha pra fazer era digitalizar as fotos que eu queria e aí mandar pra imprimir num papel fotográfico numa fotocopiadora lá. Não sei nem se ainda... Acho que ainda tem uma outra por aí. E aí, essa é a foto minha com a minha avó bebê. A minha avó, ela cuidou de mim desde sempre, né? Desde quando eu estava na barriga da minha mãe. E ela faleceu em 2017, em setembro, 2 de setembro de 2017. E a gente sempre era muito junta. Eu acho que essa foto representa muito o que nós éramos, assim, de próximas. Ela falava muito que tinha uma filha, quando ela teve uma filha, na verdade, a Rosemary, e ela dizia algumas vezes que eu era muito parecida com ela. E eu acho que essa foto simboliza muito esse lugar de proximidade que eu tinha com a minha avó, porque ela era tipo uma das minhas melhores amigas, a gente sempre estava junta porque a gente dormia no mesmo quarto, dividia a mesma cama. E a gente sempre contava as mesmas coisas e tem coisas que, enfim, são muito próximas que herdei e vivi com a minha avó. Eu acho que não vai existir uma pessoa que foi tão especial na minha vida quanto ela. Deu tempo. Deu os 2 minutos. Desculpa, eu não queria te interromper, é só nessa questão do cronograma, mas se você quiser, você tem mais alguma coisa para falar? Não sei, gente. Falaria mais sobre essa véia. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, até uma coisa que está me movendo muito dentro da oficina. Porque ela dizia que um dia eu ia escrever a história dela. E aí ela me contava a história da vida dela para que um dia eu pudesse dizer: nossa, isso nunca me bateu desse jeito, eu vou chorar. E eu tô com um projeto já há um tempão, já deve ter uns 2 anos, assim, de escrever um espetáculo sobre as mulheres da minha vida. E acho que no decorrer da oficina isso tá ficando mais com a minha avó. Porque falar sobre as mulheres da minha vida
falar muito sobre ela também, sabe? Porque, enfim, ela é a mãe da minha mãe, ela é a neta da avó dela. E falar também das mulheres na minha vida é falar sobre Oxum. Ela também era filha de Oxum. Então, acho que parece que tá caminhando, assim, para esse lugar de falar sobre a minha avó. Acho que é isso. Muito obrigada, Rita. Quem quer ser o próximo? A carteira de trabalho. Meu pai sempre dizia que eu tinha que estar com um documento em mão. Então, eu sempre ando com a carteira de trabalho. Mas eu sempre tenho medo de que alguém me pare e veja que eu estou desempregado e me considere vagabundo. Porque tinha uma professora que falava que no auge da ditadura militar, eles pediam a carteira de trabalho para dar uma olhada. E se você não estivesse empregado, provavelmente você iria para o DOPS. Ela tá acabadinha. Engraçado que ela nunca foi usada. Tem uma foto minha, sem barba, 16 anos. Meus dados. Quem assinou ela foi uma tal de Marcília Alves Ferreira. Ela também eu sempre uso ela. Quem é cotista universitário vai entender que sempre a praia, a reitoria tá pedindo para alguma bolsa, tem que escanear, enfim. E embora tenha digital, eu nem sei se usa mais carteira, mas ela tá e ela tá com cheiro de chiclete, que eu acho que ela deve ter ficado junto, deve ter molhado com a balinha que estava aqui. Mas é isso, você fica olhando ela, eu não sei se é um sonho, assim, de você ter uma assinaturazinha, sabe? Tipo, empregado. Mas ao mesmo tempo eu não quero, fico pensando que vida chata de ser assinatura, ser empregado, carteira assinada, CLT, tem que... Mas aí eu fico pensando, e o aluguel, como que eu vou pagar? Enfim, aí eu estou nesse dilema, assim, e eu sempre levo ela. Inclusive, eu descobri uma coisa muito boa, que se forem prestar ENEM, vestibular, eles deixam você levar a carteira como uma forma de documento. E aqui tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que pode ser usado na redação. Então, você leva ela e você vai abrir uma abridinha assim, você vê, aqui, olha o que diz a Declaração Universal dos Direitos. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, começa a sua redação nota 1000. E você não burla, você burla o sistema no caso, mas dentro das suas, porque, enfim, é um documento e tá ali. Você fala assim, Quem é o próximo? Bora lá, calma aí. 3, 2, 1, com você. Então, gente, o meu objeto é uma caneta de quadro branco. Eu estou na casa dos meus pais nesse final de semana e a minha mochila de trabalho ela ficou na minha casa. Mas como eu tenho um estojinho onde está a minha carteira de trabalho, inclusive também, Zé, que é o meu documento de identidade que eu uso, dentro desse estojo eu acabei trazendo ele junto com tudo que estava dentro, incluindo esse que é um objeto de trabalho meu, né? Eu peguei esse piloto para usar na escola faz agora mais ou menos 1 ano e 1 semana, e só agora a tinta dele está começando a acabar. Então, isso significa que não é um objeto que eu uso muito, mas ainda assim eu preciso dele algumas vezes. A escolha da cor dele, quando eu peguei, não foi desproposital. Eu faço estágio numa escola privada e quando eu vi o piloto vermelho, eu lembrei de como a cor vermelha está estigmatizada nos últimos 4 anos. E aí eu decidi que eu ia escrever com ela quando eu tivesse que escrever alguma coisa. Para, enfim, marcar alguma coisa para quem fosse ler. E é engraçado porque a gente está vivendo, assim como o giz do quadro negro foi ficando obsoleto, agora essa caneta aqui também está aos poucos ficando obsoleta quando a gente vem usando mais projeção de computador do que escrita, né? Então vai chegar um momento em que talvez eu não tenha que usar mais, não seja necessário usar mais essa caneta.
E eu fico pensando o quanto isso Deu tempo. é engraçado. Deu tempo. Quem é o próximo? Pode ser Eu posso falar. Pode falar. Quer falar? Pode ser. Tá. Então, em 3, 2, 1, valeu. Primeiro, eu tenho uma dificuldade enorme de começar a contar histórias, mesmo que seja a partir de um objeto que seja meu. Outra coisa que o Anderson me pegou desprevenido e eu não tive muito tempo de pensar sobre o objeto. Mas me veio uma coisa, ela estava aqui perto de mim e eu peguei. É um box de DVD do Harry Potter. Todos os filmes que eu comprei com o meu dinheiro do meu primeiro trabalho, inclusive. Porque, assim, eu sempre gostei muito dos filmes e tal. Depois comecei procurando os livros. Mas tem uma história engraçada, curiosa, sobre Harry Potter, que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. E eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com arte. Que foi, sei lá, com uns 14 anos. E era o quarto filme. Ele tinha uma classificação etária de 16, se eu não me engano. E eu não podia assistir. Só que eu queria muito assistir. E eu não sabia que eu não podia. Eu fui ao cinema, enchi o saco do meu pai para ir. E chegando lá, ele teve que assinar um termo de responsabilidade, porque, enfim, não podia assistir. Eu queria muito, eu fiquei perturbando até que ele assinasse. E é também curioso pensar a respeito da relação assim com meu pai, porque tenho poucas memórias assim que sejam positivas em relação a ele. E nossa relação é bem ruim, assim, há muito tempo. Então, é curioso pensar nessa memória boa, assim, relacionado a um filme que eu gosto, e de ter esse momento, de ter essa relação. Porque eu acho que hoje acaba que o que passa mais na minha cabeça são todas as memórias negativas. Acabou. Gente, eu me sinto horrível fazendo isso, tá? Eu me sinto horrível cortando as... Horrível. Vocês me desculpem, não é pessoal, tá bom? Nada, faz parte do jogo. Vamos eu lá. achei que não ia chegar 2 minutos. Sim. Camila? Tá. Então, eu também fui meio pega desprevenida, porque o Zé me mandou mensagem em cima da hora, assim, e eu tô na casa do meu pai, então eu não tô com muitas coisas aqui. Mas eu fui pensar assim, ai meu Deus, o que eu vou ter que levar, né? E aí uma das poucas coisas que eu trouxe para cá, porque eu não levo sempre quando eu vou, é o meu planner, né? Porque você falou que podia ser uma coisa útil, ou enfim. E realmente tem uma história, assim, eu nunca fui uma pessoa muito organizada, né? Eu sou bem perdida na vida, quem me conhece sabe. Mas quando eu comprei esse planner, eu comprei, assim, eu quase não usei no começo, né? Tanto é que ele tem muito tempo aqui, ele não é datado, eu que vou fazendo. E durante a pandemia, que eu fiquei em casa a maior parte do tempo, eu comecei a usar ele de verdade. Engraçado isso, né? Eu comecei a me organizar quando o mundo estava acabando e eu estava dentro de casa, e enfim. E aí agora eu basicamente anoto tudo que eu faço, assim, eu divido por cor, como é que tem que cada coisa, e enfim. E eu anoto não só as minhas obrigações de trabalho e coisas que eu faço, e coisas que eu tenho que fazer para casa, tenho que fazer almoço, tenho que limpar, não sei o quê. Eu anoto tudo que eu faço. Tem dia que eu anoto se eu estou triste, se eu estou feliz, como eu estou me sentindo. Então, assim, acabou virando uma coisa mesmo que faz parte de mim, assim, que me ajuda a viver, ter uma vida funcional, basicamente. Porque eu estou em tratamento para depressão também há um tempo, e então eu acho que se eu não fizer isso, se eu não me organizar dessa forma, assim, e me policiar para fazer todas as coisas que eu preciso fazer, eu acabo deixando muita coisa de lado, né?
Então, querendo ou não, é uma coisa que tá me ajudando e está sendo muito importante para mim. Calma aí, eu vou pegar uma coisa aqui. Ô Zé, você faz a minha contagem? Calma aí. Você tá com... Posso começar? Tá. Bom, gente, essa daqui é um case de câmera analógica, e eu recebi esse presente recentemente, acho que pouco menos de um ano, que foi quando o meu avô faleceu. Ele tinha Alzheimer, estado avançado, e ele ficou com Covid, morreu com Covid. E eu sou muito ligada à minha família, principalmente era ligada muito ao meu avô, e principalmente à minha avó, que é de Limeira. Então, eu sempre vou para Limeira para ficar com ela, e a gente estava limpando algumas coisas, e ela me deu essa câmera. Quer dizer, na verdade, eu estava fuçando lá, falei, nossa, uma câmera aqui. Daí a burrona foi lá, e eu estava tão empolgada, eu abri, não sei, acho que eu queimei metade do filme, e eu tenho um interesse enorme de saber, de revelar o que tem aqui dentro, porque muito provavelmente essa câmera era do meu pai. E junto, nesse mesmo dia, a minha avó também falou, escolhe uma foto do seu pai e leva para você. O meu pai, ele faleceu, ele se suicidou na nossa frente quando eu tinha 7 anos de idade. Foi um trauma na família, foi trágico. Hoje tento recuperar muita coisa que eu perdi. Mas o meu pai é uma figura muito importante na minha história, por mais que eu tenha vivido muito pouco tempo com ele. E a pessoa que mais próxima e que mais me liga ao meu pai, e que é onde eu consigo realmente me sentir bem e sentir a presença dele junto, é com a minha avó. Então, ela me deu essa foto e eu fico imaginando o que tem dentro dessa foto. Eu fico imaginando o que tem dentro aqui desse filme, e eu tenho medo de revelar esse filme. Eu não sei quando eu vou revelar, e eu tenho muita vontade de saber, mas eu não sei quando e se eu devo, porque pode não ter nada e vai ser uma decepção muito grande. E também pode ter coisas que eu não vou entender. Ai, gente, é difícil, né? Um objeto nunca é um objeto, né? Incrível. Zé, se você quiser, pode dar continuidade, então. Eu ia comentar. Vamos para a próxima. Eu pedi, não sei se o Felipe pegou, mas acho que pode comentar depois. Eu pedi uma foto, não sei se vocês conseguiram trazer, no caso a Rita já trouxe. Felipe e Camila. Não? Felipe, enquanto eu vou explicar... Eu não sei nem onde que fica aqui em casa as fotos. Felipe, pode ser virtual, pode ser digital. Pode ser digital. Aí eu vou explicar, posso explicando enquanto você vai pensando. Gente, ó, outra coisa, às vezes a gente fica escolhendo. Deixa ser escolhido também. Vai lá no Instagram e olha isso daqui. Essa foto que eu arquivei. Quando eu fiz a oficina com a Bibi Terra, é Bibi, porque é espanhol. Eu trabalhei essa foto aqui. Vocês estão conseguindo ver? É uma foto que eu estou no colo do meu pai. E eu fui percebendo no processo de luto que eu estava esquecendo a voz do meu pai. E num ataque de raiva, assim, enfim, eu fiz uma cópia da foto, lógico, também não sou... E deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Eu fui apagando o meu pai da foto. Era uma forma de talvez, não sei o que eu estava querendo fazer. Essa é uma conversa minha com a minha irmã, onde eu pergunto se ela lembra a voz do meu pai, e ela disse que não, que a gente não tinha nada para lembrar, e aí eu fui apagando meu pai da foto. E aí eu fui fazer o curso da Vivi e eu levei ela pediu para levar a foto e tal, eu levei, só que eu não sabia explicar em espanhol que eu tinha apagado com uma ideia de, porque eu perdi a voz do meu pai. Aí eu falei para ela,
Inclusive, esse vídeo vai para o YouTube, gente, se a Bibi Telas vê. Desculpa, Bibi Telas, não, eu não menti, eu só não sei espanhol para explicar porque que eu apaguei a foto do meu pai. Enfim, eu fiz esse mapa com essa foto apagada. E era isso que eu queria propor para a gente fazer aqui. Óbvio que não vai dar para rabiscar na foto, não vai dar. Ia pedir também o Felipe, não sei se ele tem aí, uma caneta, um papelzinho, que o arquivo, o documento, ele tá disposto a receber algumas perguntas para a gente. Como assim perguntas? O que isso quer dizer? Quando você mostra uma foto, uma receita, aqui estou com uma receita médica, mostra uma receita médica para vocês, essa é uma receita médica de um remédio Zolpaz, que é um remédio que eu usava para dormir. Quando eu mostro a receita médica para vocês, se você é médica, você vai falar, olha, é aquela coisa da carta da Sofia, olha, essa receita tem 200 gramas, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu, enquanto paciente, eu vou tentar entender o que o médico está querendo escrever, porque tem a letra feia. O que eu quero dizer com isso? O arquivo, muitas vezes, ele é mudo, ele não faz perguntas. A gente que vai projetar perguntas para eles. E é isso que eu quero convidar vocês a projetarem em fotos. No caso dessa foto aqui, eu fiz um mapa dela. Eu vou dar um exemplo de perguntas. Assim, gente, é perguntar coisas estranhas mesmo. Eu perguntei, por que o varal está tão próximo aqui, se a gente tinha uma área que dava para estender roupa? Por que aqui não tinha? Então, provavelmente não tinha aquela área para estender roupa, área livre para secar roupa. Eu percebi nessa foto que eu tô com sapato. Eu não uso sapato dentro de casa. Então, provavelmente eu estou chegando de algum lugar. A casa não está rebocada. Hoje em dia, minha casa é verde. O que significa isso? Que foi há quanto tempo? Eu tô contente? Tô. Aí é que meu pai tá apagado. Por que eu só apaguei meu pai e deixei uma perna dele? Por que tem essa cadeira aqui? Significa que a gente tinha essas cadeiras plásticas meio de bar para comer, para sentar? Eu não lembro disso. E o que significa? Minha camiseta não vai dar para ver, mas ela é do Papaléguas. Eu gostava de Papaléguas. Enfim, e aí eu queria convidar vocês a olharem a foto e como uma espécie de observação e irem apontando coisas, assim. Mas coisas piradas mesmo. Tipo, o sapato, o sorriso está feliz ou não? O que tem por trás disso? E apontando, e aí, no caso, eu não sei se a gente pode fazer, depois a gente faz, vocês podem me enviar e eu exponho aqui e cada um comenta a sua foto. Se quiser, claro, e eu propor isso. Quanto tempo, Gica? Uns 10, 15 minutos? Eu estava pensando em menos, para vir assim, né? Porque essas coisas também elas vêm. Eu ia propor, na verdade, se vocês concordarem, de mostrarem. Eu acho que não vai. Eu ia propor de vocês mostrarem a foto primeiro e depois mostrar de novo, só que daí vocês vão trazer os apontamentos de vocês, porque eu acho que a gente fica com uma coisa do antes e depois, que seria talvez interessante na construção coletiva isso. Eu não sei, assim, claro, quem se sentir à vontade para isso também, né? Todo mundo já tem a foto? Já está com a foto? Eu fui procurar uma foto aqui e aí eu meio que tinha escolhido, aí a Anderson falou que eu tinha que fazer perguntas para ela. E aí eu fiquei meio sem saber o que perguntar, porque me parece que todas as perguntas que eu poderia fazer eu já tenho a resposta para a foto que eu encontrei. Não sei se faz sentido. Talvez outras perguntas das quais não estão respondidas nessas que você já tem a resposta. Talvez um outro caminho. Porque as perguntas talvez possam ser no sentido não necessariamente de onde eu tô, tarara, mas detalhes, o que tem no fundo, olhar o fundo, ou não tem nada, o fundo está em branco, observar a mesa, talvez estão numa mesa, enfim. Não, pode falar. Meio perguntado de tudo, assim, tipo, não é... Porque, assim, quando fala de perguntas, assim, você fica sempre pensando, nossa, eu estava feliz, eu lembro, eu tenho essa recordação. É explorar dentro da foto mesmo, assim,
O que tem estranho aqui, assim, sabe? Ou até mesmo, se a gente pensar, a gente pode falar materialmente da coisa, mas a gente também pode falar temporalmente. A pergunta, ela pode ser temporal, ela pode ser onde estava antes de chegar nessa foto, o que aconteceu depois, como que eu cheguei aqui, como eu estava nesse dia. Será que eu também, essa minha cara, essa minha pose, ela é normal? Eu estava com os olhos tristes, eu não estava com os olhos... Sabe, tipo, acho que pode pirar também no sentido temporal da coisa. Na verdade, acho que dá para a gente fazer assim. A gente começa o exercício, né? Vocês escolhem a foto. Antes de vocês começarem a falar, a gente expõe a foto, daí a gente vai ver e depois vocês começam a falar sobre ela. Acho que tá tudo bem se a gente fizer dessa forma. Tudo bem para vocês? Quanto tempo, Gi, que você pensou? Entre 5 e 10 minutos. 10. E vocês vão terminando, daí a A gente vai gente vai chegando. mostrar a foto aqui. Vai fazer como? Vai mandar para vocês ou vai? Ela é digital ou ela é... É digital. Manda no WhatsApp, eu consigo mostrar. Pode ser, Camila? Boa. Tá. Então, gente, a gente volta. Se vocês quiserem desligar a câmera, não sei. A gente volta 15. A gente. 3h40, pode ser? A gente já vai anotando, então, as perguntas, né? Isso. Tá. Tá bom? 3h40, então a gente volta. Cuidado.
Espero que a gente tenha conseguido compartilhar coisas interessantes com vocês, que vocês tenham gostado. É sempre bom poder compartilhar e aprender, né? Porque acho que as oficinas, elas trazem um lugar até para a gente que propõe, eles trazem um outro lugar de de reflexão, né? Nossa, realmente as coisas... Nossa, é verdade, é isso. Nossa, um objeto nunca é um objeto, né? E não saber para onde a oficina vai é uma das melhores coisas também. E ter essa oportunidade de conhecer outras histórias e de compartilhar, porque isso pode ser para alguma outra oficina que acontecer, né? Tomara, né, Zé, nessa parceria. A gente tem muito interesse também de entender o funcionamento da história do outro nas nossas histórias. Como que seria a não ficção do outro se tornando uma ficção na minha história, sabe? Então, a gente tem muito interesse de compartilhar isso, de tentar ver, de experimentar, mas vai ficar para uma próxima. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem participado, obrigada mesmo. Espero que as coisinhas que a gente tenha falado sirva futuramente como ferramentas para vocês, para possibilitar novos caminhos na criatividade, no campo cênico. Fiquem à vontade para falar, eu já falei muito, inclusive. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, pela troca. Espero que possa se encontrar em breve para discutir mais sobre o assunto. Gente, então, obrigada. Zé, você quer falar mais alguma coisa? Tá. Só agradecer mesmo. Agradecer por vocês estarem aqui. É um tema que me empolga muito, assim. Tô terminando a iniciação científica, tô muito empolgado. E tenho mais perguntas do que respostas. Tô tentando entender. Isso me move, assim. Eu tava conversando com a orientadora de iniciação científica, eu falei que quando eu entrei na faculdade eu tava meio assim, o que eu faço agora? Eu não sou bom ator, eu não sou bom bailarino, a minha voz tem dicção ruim, não sei. E aí, de repente, a gente descobre que tem coisas para ter tesão, assim, que eu acho que faz a diferença de viver. Viver é sentir tesão. Se não for para sentir tesão, gente, vamos fazer outra coisa. E muito obrigado, assim. Espero que a gente se encontre. Estamos aqui, quem sabe um grupo de estudo sobre isso, sobre documento, enfim, estamos aí, vamos ver. Obrigado. E agradecer também a Prefeitura de Limeira, o trabalho que eles estão fazendo, corre, a Ariane, que está respondendo depois do horário de trabalho. Agradecer mesmo. É isso, pessoal. E quando vocês precisarem São Paulo, estadia em São Paulo, podem vir. Estamos aqui. Gente, obrigada. Então é isso. Um beijo. A gente se fala.